vivo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, graça e paz da parte do nosso Deus. Eu sou o pastor e professor Debson Dias, cofundador do Fox Institute, juntamente com a minha esposa, a professora e doutora Júlia Dias. E hoje, uma alegria imensa poder receber o meu amigo. Já vou falar mais sobre ele, só colocar aqui o link. Pronto, meu pastor, o link está aí. Eu vou colocar também aqui no Focus. E nós iremos... Com o povo. Pronto, agora eu estou me vendo aqui. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, meu pastor Leonardo Félix, meu amigo. Que alegria podermos recebê-lo aqui no Fox Instituto, o segundo Fórum Teológico, e hoje sobre um tema que o senhor tem muita paixão e apreço, né, que é a área da pregação. Vou falar um pouco sobre o meu amigo e ele pode acrescentar um pouco mais. O pastor Leonardo Félix, ele é esposo de Mirelle, ele também é pai de Caleb, Mariana e Bernardo. Ele é teólogo, ele também é administrador pela UFPB, ele pastoreia há 13 anos a Igreja Evangélica Congregacional em João Pessoa, a segunda Igreja Evangélica Congregacional da Aliança em João Pessoa, e ele também é professor do STEC, e será uma noite muito proveitosa, onde nós poderemos aqui... Ele já passou por tantas sabatinas na vida, agora ele vai passar por mais uma aqui no Fox Institute, mas é uma alegria podermos dialogar. Eu já vou observando quem vai chegando aqui, eu já compartilhei com o pessoal, porque você fazer... O senhor sabe como é que é, né? A vida daqueles que estão na internet, para você controlar aqui tanto o chat quanto Eu sei como é. nosso papo aqui, que será muito proveitoso. Vamos aguardando aí, o pessoal vai chegando, o senhor vai, assim que Estou chegar... compartilhando aqui para a gente poder começar a conversa. Exato. Eu vou também pegar aqui, eu vou colocar... Cadê o meu celular, amor? Está aqui. Eu vou colocar aqui nos meus status para podermos ter mais pessoas conosco. Olha aí. Moreco já está aí, falando olá, pessoal, no chat aqui. Vamos lá, meu povo. Aí é My Black, é minha esposa, minha preta, né? My Black é devido à tradução. Lá na Noruega aí tinha que ter um nome. Aí a tradutora, quando ela leu, né? Minha preta. Tá aí Bem, conosco, tá aqui rapaz, do... uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Eu Amém, espero que pastor. essa live seja bastante proveitosa para nós todos, né? Já que, como pastores, a gente está envolvido diretamente com a pregação praticamente todos os dias, Todos né? os dias, é verdade. Todos os dias. E aí a gente vai aqui trazer algumas respostas a umas perguntas bem... eu espero que você tenha pena de mim, certo? Qualquer coisa a gente passa para os universitários, Exato. mas eu creio que Deus vai nos iluminar aqui, a gente vai receber da parte do Senhor orientação para conversar sobre esse tema. O pessoal que está Verdade. chegando aí, vocês vão colocando aí as perguntas de vocês, porque eu acho que se der tempo, Debson, eu não sei quanto Sim. tempo é que vai ser, Nós mas teremos a gente 1 hora, né? Eu acredito que 1 hora dá para a gente dá para a gente dialogar conversar bem, muito. né? Exato, exato. Já E está aí conosco vocês vão aí colocando aí as perguntas e o pastor no Debson vai chat. passando aí para a Exato. gente. Eu vou passando aí. Chegou também já, né? Maria Neude Costa, minha sogra, ela que está ligadinha aí também, é aluna do Fox Instituto, ela que já começou aí na área de pregação, ela que já está ligadinha aí, ela que também tem o seu projeto, ela é idealizadora do Mariflor, Café com Mariflor, Criações, é muito interessante esse projeto também para as mulheres. Está Legal. conosco também, ela é daqui, né? Porque tem algumas pessoas que estão lá no Cariri, né?
nossa irmã Marisélia. Marisélia, Paz do Senhor Jesus, já chegou também lá de São João do Cariri, que, por sinal, ontem foi o aniversário de São João do Cariri, viu? Nosso Cariri paraibano, meu pastor. Foi mesmo. Que benção, rapaz. Exato, exato. Eu acredito que já podemos estar também nossa web rádio, pastor Luciano, que é pastor da. Ela é diaconisa, né? Marisélia, ela é diaconisa, pastor Luciano, a missionária Rose, Paz do Senhor estão chegando aí. O pessoal de Cabaceiras também vai chegar, juntamente com o pastor Silvio. Eles estão no culto. Amém. Ela. Cristina também já chegou aí conosco. Pronto, Cristina está conosco também, é aluna, é de pregação, ela está bem ligadinha aí, viu? Já tem. Quem está chegando aí foi quem já fez as perguntas, viu, meu pastor? Né? Eu vou ler um texto, nós iremos orar, pedindo que o Senhor nos ilumine e que possamos ler o Salmo de número 119, né? Vamos fazer uma leitura de todo o Salmo, misericórdia. O Salmo 119, apenas um verso muito conhecido, que é o verso 5. Salmo 119, verso 5, onde o salmista, ele falando acerca das ações desta palavra tão maravilhosa para a vida de todo o povo de Israel. Boa noite para todos e para todas. Se vocês também, o pessoal que está aí acompanhando no YouTube, acreditam aí nas suas telas maravilhosas, né, pastor? Ou está na sala, ou está no quarto, estão nos vendo aí. Mais uma vez, o nosso querido pastor e amigo, ele pode falar após a oração, meu pastor? Pode falar onde o senhor pastoreia, quanto tempo, e aí, porque o pessoal que está chegando agora, nós fizemos isso no início. Mas vamos ler o texto e orar. Salmo 119, o verso 105, diz assim a Escritura. Estou lendo na versão NVI. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105, na versão NVI. Vamos orar, pastor? Vamos sim. O senhor, por favor, nos dirige essa oração. Sim, sim. Vamos orar, irmãos. Amém. Meu Deus, nós te louvamos por essa noite e pela oportunidade maravilhosa de poder estar com teus servos, os teus servos aqui nessa noite. Eu te peço que o Senhor esteja nos dando luz para que possamos enxergar na tua palavra a tua vontade. É o que o nosso coração deseja, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, receber do Senhor a instrução, a orientação, a fim de que possamos te servir cada vez melhor. Eu te peço, seja com cada um dos meus irmãos, abençoa o pastor Debson, que tem sido esse instrumento de Deus aí para capacitar, para preparar obreiros, Senhor, para a tua seara. Seja conosco, eu te peço assim, não deixe que nenhum embaraço fique aqui exposto, mas que possa ser, Deus, aqui as perguntas, as colocações respondidas com clareza, com entendimento e fundamentadas na tua palavra. Pai, eu desejo no nosso coração, assim eu te peço, e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, onde o senhor pastoreia, o senhor que tem feito esse trabalho pela graça de Deus também no projeto do Escola de Pregadores, fala um pouco e em seguida eu irei fazer as perguntas. Ok. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Debson. É sempre uma alegria a gente Igualmente. estar juntos para compartilhar de algum assunto, de alguma temática dentro aí do ministério, da igreja, dos servos de Deus. Então é sempre uma alegria a gente poder compartilhar com você esse momento. E eu espero que nessa noite essa live seja mais uma daquelas que vai ajudar muita gente, principalmente dentro dessa área da pregação. Atualmente eu tenho desenvolvido um trabalho que a gente já faz um certo tempo, né? Eu acho que vai fazer 3, 4 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho chamado Escola de Pregadores aqui no YouTube. Você que aí não conhece, procure no YouTube Escola de Pregadores, Pastor Leonardo Félix, e lá você vai receber instruções, né, sobre pregação, sobre estudo bíblico, e nós temos aí desenvolvido esse trabalho, que é uma área, assim, essa parte da pregação é uma área que me apaixona, né, me apaixona muito. E um detalhe curioso é que quando eu terminei o seminário, eu não imaginava que
eu iria amar tanto essa área. Por quê? Porque quando eu terminei o seminário, na verdade, no meu curso de teologia, os professores de pregação, eles não eram lá aqueles tops, né, na área de pregação, não eram especialistas mesmo. E aí eu tive que estudar muito para poder começar a pregar. E eu sabia que tinha que pregar diariamente no ministério, então tinha que me especializar. Foi aí que Deus foi despertando em meu coração a esse desejo de poder estar orientando outros, ajudando outros, talvez pessoas que fizeram seminário, mas não tiveram aí uma boa capacitação na área de pregação. Então, nós temos lá a Escola de Pregadores para dar esse auxílio, né? Não para substituir, mas para dar esse auxílio aos nossos irmãos que, de repente, terminaram o curso de teologia ou fizeram lá um curso, mas têm dificuldades na área de pregação. Então, a gente tem lá essa escola, a Escola de Pregadores. Como pastor, eu tenho desenvolvido o ministério na segunda igreja congregacional aqui em João Pessoa. Quem é de João Pessoa, nossa igreja fica ali próximo de Cruz das Armas, Oitizeiro, bairro dos Novais, né? Porque é bem na divisa, a correspondência chega para um e chega para o outro bairro também, se mandar, chega para os dois. E a nossa igreja é a segunda igreja congregacional aqui de João Pessoa da Aliança. Então você vem ali, direção, saindo de João Pessoa, passou o cemitério São José, aí você vai passar na distribuidora da Nestlé, que é a Nordesa. Depois da Nordesa, você entra à direita, você vai ver lá embaixo a nossa igreja, né, uma igreja bem iluminada, você vai ver a segunda igreja congregacional. Aqueles que estão participando dessa live, desde já, estão todos convidados aí a vir aqui a João Pessoa e participar da nossa igreja. Vai ser uma alegria poder cultuar com vocês. E eu espero que nessa noite seja uma noite muito edificante para todos nós. Esse é o meu desejo. Amém, meu pastor. Eu já tive a oportunidade, viu, pessoal? Muito bonita a igreja lá. Estava terminando a reforma, né? Na época que eu fui lá. Oi, Nós você tivemos a oportunidade, né, de estudarmos em uma formação de conselheiros, né? A demanda do ministério, o senhor estava tão envolvido, né, pastor, naquela época. E aí eu estive lá. O pastor Leonardo também me deu a honra. Você pode encontrar a Escola de Pregadores e tem lá. Eu já passei até para os alunos aquela da conferência. O senhor me deu a honra de poder participar da primeira conferência de Escola de Pregadores. É isso, pessoal. O pastor Leonardo é alguém que é nosso amigo, irmão em Cristo, de uma seriedade incrível e um expositor do Evangelho pela graça de Deus. Eu já quero começar aqui a sabatiná-lo, tá bom? Quem fez as suas perguntas aí? E quem iniciou, logicamente, o pastor vai logo fazendo uma pergunta. E aí ele fez uma junção da minha pergunta com a pergunta da Larissa. Larissa, que é aluna, ontem tivemos aula, ela é aluna da turma de Teologia Histórica. E para relembrar aqui aos nossos alunos, o tema do fórum hoje é pregação. O que é, para que serve e como fazer. Tendo este tema, algumas perguntas foram enviadas para o nosso pastor, e uma delas é uma junção aqui que ele fez, que de fato está na mesma ideia. A primeira pergunta essa pergunta está a minha fala e a fala da Larissa. A pergunta é: qual a importância desse tema e a importância da pregação expositiva para a igreja? Ótimo, ótimo. Veja só. Vamos lá, vamos começar respondendo essa pergunta, né, que é uma pergunta inicial que a gente precisa responder com muito cuidado e entender aqui a importância da pregação. A pregação, meus irmãos, primeiramente, ela é o meio pelo qual Deus ele revela o evangelho ao coração do pecador. Deus, na sua palavra, ele deixou claro, principalmente quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir, né? Então, esse ouvir é o ouvir da pregação da palavra de Deus. É necessário que haja proclamação para que vidas possam, ouvindo o evangelho, se rendam a Cristo Jesus. Então, assim, tratar sobre a pregação é tratar desse meio que Deus estabeleceu e não dá a devida importância a esse tema, né? Como infelizmente a gente pode encontrar em nossos dias pessoas que estão à frente de ministérios, que estão dirigindo igrejas e trabalhos, mas que não se atentam, não valorizam a pregação. Né? Quando você menospreza esse tema, você também está menosprezando o meio que Deus deu.
Então, se Deus deu a pregação para que vidas se convertam ouvindo o pregador o evangelho, eu não posso colocar esse tema em uma segunda categoria, ou um tema de menor interesse, de menor relevância dentro do nosso ministério. Nós precisamos entender e dar o devido valor. É por meio da proclamação do evangelho de Cristo Jesus, e isso envolve a verbalização, o falar de Jesus, né, e um falar claro, expositivo, que as pessoas compreendam, é que nós iremos, quando fazemos isso, né, nós estamos ali de fato cumprindo o que Deus nos deu para fazer. A pregação do evangelho, ela é o fim de todo estudo teológico. Você que está estudando teologia agora, já comprou o livro de teologia, já leu uma série de livros, tem estudado hermenêutica, exegese, teologia bíblica, teologia histórica. Tudo isso que você está estudando deve ter o seu fim na pregação. Porque é no momento em que você vai, então, proclamar a Cristo Jesus que você vai ali mostrar com clareza aquilo que você estudou teologicamente. Eu sei que você pode estar dizendo assim, mas eu estudo para a minha edificação pessoal. Sim, para a sua edificação pessoal, mas você não é como um mar morto, né, que só recebe águas, você também doa águas, né? Então você é um pregador, você recebe o evangelho, mas você também passa esse evangelho para outras pessoas. Então, assim, o fim de todo estudo teológico deve desaguar para nós que somos líderes na pregação. Você quer saber o conhecimento realmente teológico, a articulação teológica de um pastor? Observe a pregação dele, que você vai ver lá nas entrelinhas o que é que ele tem consultado, se ele tem estudado, se ele aprofundou no texto, se ele tem experiência naquilo que está falando. Então, assim, quando nós tratamos o tema pregação, ele tem toda essa importância. É o meio que Deus estabeleceu para nós, para nos dar a salvação, para nos fazer conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, e também é o fim do estudo teológico, né? Aí vem a segunda questão que você colocou aí, pastor Debson. Qual a importância da pregação expositiva? A pregação expositiva, eu diria que ela é a pregação elementar de qualquer discurso que se propõe a pregar a Bíblia, né? Eu sei que às vezes quando as pessoas perguntam assim, ó, o que é a pregação expositiva? Elas têm em mente um método, né? Então elas estão perguntando o seguinte: quais são os 3 tipos de sermões que existem? Aí tem um sermão tópico, temático, textual e expositivo. Como se pregação expositiva fosse uma opção dentre 3 métodos. E, de fato, de certa forma, por uma perspectiva, mas uma perspectiva bastante limitada, pregação expositiva pode ser isso. Mas eu não gosto de tratar pregação expositiva dessa forma. Pregação expositiva é a pregação elementar de qualquer discurso. E como é que isso funciona? Todo pregador, basicamente, ele precisa ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia, né? Então, o texto bíblico ele deve ser lido, explicado e aplicado, e seja em qualquer método que você venha utilizar. Se você vai pregar, por exemplo, fazer uma pregação temática a partir de um tema que você queira desenvolver para a sua congregação, se você vai citar a Bíblia, você precisa, ao citar a Bíblia, fazer a exposição daquele texto que você está citando, porque pode ser extremamente problemático lançar um texto para a igreja sem contextualizar aquele texto e sem dizer por que o autor bíblico está dizendo aquilo que ele está dizendo. Quando você se preocupa em qualquer tipo de pregação em dizer por que o autor bíblico está dizendo aquilo que ele está dizendo e qual o sentido daquilo ali na vida dos ouvintes hoje, você está expondo o texto. Então perceba que pregação expositiva é bem elementar, é uma prática elementar de qualquer pregação. Se você expõe a palavra de Deus, se você prega a palavra de Deus, escolhe lá um método e você cita os textos sem explicar o texto, sem contextualizar o texto, eu diria até que isso não chega a ser uma pregação da Bíblia, né? Você está usando a Bíblia de forma errada. A pregação expositiva, irmãos, ela põe a igreja em contato direto com a mensagem bíblica. Quando a gente está lá explicando e levando a igreja a ter aquele contato com a mente do autor bíblico, né, em cada explicação, e o Espírito Santo ali, então, relacionando aquelas verdades à vida dos nossos irmãos, quando isso de fato acontece, irmãos, é uma pregação extremamente poderosa, né, porque a pessoa vai ser convencida pela pregação, pela exposição da palavra de Deus. Então, assim, qual é a importância da pregação expositiva?
A pregação expositiva, ela vem trazer ali o crescimento saudável para a igreja, ela vem colocar a igreja em contato direto, seja para a salvação, seja para o juízo, diante com aquilo que a palavra ensina. Então, dada aí essas questões, dada aí essas coisas, a pregação expositiva é extremamente importante para a igreja que quer viver fielmente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa a exposição, meu pastor. Aí o senhor já pegou, vamos usar uma linguagem, quem é da sinuca já sabe, de tabela aí, já foi logo respondendo. Já foi respondendo quais os principais tipos de pregação, que também foi Larissa que perguntou, né? Então, deu para perceber aí Isso. que os sermões que são... É muito arriscado, né? Sobre essas nomenclaturas. Na nossa época de seminarista, nós recebemos muita ênfase. Hoje, com essa vasta, como o senhor falou aí, exposição de pregação expositiva, pode ser temática, como o senhor citou, pode ser textual, ou até mesmo o termo pregação expositiva, né? É ser A gente fiel, né, meu chama, pastor? Debson, a gente chama pregação expositiva com a temática, né, que seria um tema expositivo, a gente chama exposição tópica, né? Que é quando você a parte de um tema E um tema, e esse amor, tema você paz. vai expor todas as passagens que você separou para esclarecer, para aplicar, para provar aquele tema que você reservou, né? Que você vai trabalhar nele. É Então, um... é Pode uma, concluir. uma pregação expositiva em tópico, né? Seria aí a pregação que também é possível, né? Chegou Mas também aí, o Fábio Souza, meu pastor, perdão. Amém, queridos, seja bem-vindo, Fábio Souza, e também o Guilherme Henrique, pai de seus irmãos, pais, pastores, amém, servos de Deus, sejam bem-vindos. Vamos lá, meu pastor. O pastor Luciano Barbosa, lá de São João do Cariri, da IMEC, ele pergunta: o que é uma pregação reformada? o que é essa pregação, né? O que é isso, né? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão da pregação reformada, né? A pregação reformada é a pregação, né? Essencialmente uma pregação que está preocupada com a fidelidade do sermão, da exposição às Escrituras. Uma das marcas dos reformadores, né, e todos os reformadores, independente de algumas variações que tenham de perspectiva, porque não havia assim uma certa uniformidade em alguns aspectos secundários, mas todo reformador ele cria no sola escritura. O que é o sola escritura? O sola escritura faz parte lá dos 5 solas. Quais são eles? Sola escritura, sola fide, sola gratia, sola deu glória, né, e sola Paulo Cristo. Cristos, né? Exato. Então, assim, esses 5 solas, eles estão ali relacionados, eles têm uma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem de que só existe salvação pela fé em Cristo Jesus, revelada na palavra e para a glória de Deus. Então, esses 5 solas, eles resumem ali a soterologia que a Bíblia revela. Então, quando um reformador ele afirma o sola escritura, ele está dizendo o seguinte: só há conhecimento da salvação através da Escritura. Não há como conhecer o amor de Deus observando a criação, ou não há como homens distantes da Escritura ter um conhecimento da palavra do Evangelho de Deus. Então, assim, só nas Escrituras é possível o homem compreender a salvação de Deus e, assim, em Cristo, poder glorificar a Deus. Para os reformadores, isso aí fica muito claro, porque se você observar, inclusive, numa igreja de origem reformada, você vai ver a ênfase no púlpito. O púlpito das igrejas reformadas ele está em lugar central, né? Ele está ali diante dos ouvintes, normalmente situava-se também num lugar mais alto, a fim de que os ouvintes pudessem entender que aquela voz que era falada ali no púlpito, ela vinha de Deus para a congregação. Esse púlpito ali no centro, não pense vocês que ele sempre esteve ali. Antes do púlpito tinha lá a mesa da Eucaristia, né, que dentro do catolicismo tinha um simbolismo, era o momento central do culto, quando ali era oferecida ações de graça, ali através da ceia que era ministrada. Então, no catolicismo, na missa,
isso era muito forte, né? Ainda é muito forte. Para nós que temos essa origem aí reformada, o púlpito está no centro porque é aquele lugar ali onde ele está tem uma mensagem. E a mensagem é a voz de Deus. Deus fala conosco através do púlpito. Quando o pregador sobe ali ao púlpito para pregar, ele está sendo a vox Dei, a voz de Deus falando a nós. Agora ele fala a nós como? Quando ele explica a palavra de Deus. Porque é na palavra que vem o quê? A revelação do evangelho, da boa notícia de Deus. Isso aqui que eu estou falando agora era comum para todos os reformadores, né? Embora tivesse divergências em aspectos secundários, mas a pregação ela estava no centro do culto reformado. E pregação reformada é isso. É uma pregação que está preocupada com a fidelidade ao texto bíblico, fidelidade àquilo que a Bíblia ensina. Aí a gente poderia até aprofundar um pouco mais que há uma questão hermenêutica nessa preocupação, né? A preocupação em expor o que a palavra diz é uma preocupação de usar um método em que a palavra de Deus como literatura ela fala, ela seja interpretada e como eventos históricos também seja interpretada a fim de que nós possamos ouvir ali o que Deus tem a dizer na palavra. Mas essa questão da hermenêutica, né, a gente pode tratar em um outro momento. Eu acredito que para a gente entender a pregação reformada, é preciso ter em mente essa questão do sola escritura e entender que é através da explicação da palavra que de fato a gente vai encontrar ali, ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Era assim que os reformadores criam, pensavam e pregavam, né? Muito, muito bom para o pastor Luciano que está aí, a fidelidade, né? Como o senhor estou fazendo uma exegese da fala, extraindo, né? É ser fiel. O pastor Silvio chegou aí também, como eu tinha falado. Seja bem-vindo, pastor Silvio. Estava no culto e todos os irmãos aí de Cabaceiras. Então, uma pregação reformada, ela ocupa a centralidade do culto em uma exposição fiel, pela graça de Deus, sendo Cristo o que é revelado sempre, né? A centralidade cristocêntrica, essa é a palavra, e para a glória de Deus, né, meu pastor? É sempre Exatamente. muito, muito bom. Agora vem uma pergunta aqui que diz respeito mais às questões, essa é a quarta pergunta, é de Neilde Costa. E aqui ela faz uma pergunta bastante, vamos dizer assim, da ética da pregação. Podemos dizer que está dentro de uma questão ética, dos compromissos, de aplicação. Quais os perigos e como evitar as pregações de carapuça. Eita, se a Neide pudesse especificar um pouco mais essa questão da carapuça, né, seria muito interessante. Mas aqui eu vou partir, Neilde, de alguns pressupostos, né? Eu vou partir aqui do que eu entendo pelo que você quer dizer por carapuça. Se não for isso, depois você corrige aí nos comentários, fala aí alguma coisa. Veja só, é um perigo fazer qualquer tipo de pregação ou de sermão baseado nos problemas pessoais de alguém da nossa congregação. Sabe aquela história do pastor que de repente está lá no aconselhamento, aí escuta lá um problema do irmão e ele vai para o púlpito lá e faz da vida do irmão o tema principal daquilo que ele tem para falar. E aí, entendendo o problema, muitas vezes relacionado com alguma limitação, alguma fraqueza, algum pecado, aí o indivíduo está pregando e acaba armando a carapuça, né? Ou seja, pega determinados textos para confrontar, para humilhar ali o indivíduo de púlpito. Eu acho que é isso que a irmã quis dizer. Se não for isso, Neilde, você me corrija aí. Mas aí a pergunta é quais os perigos, né? E como evitar esse tipo de coisa na pregação. Veja só, um pastor que faz isso no púlpito, ele certamente, em algum momento, acabará expondo a vida dos seus irmãos. E expor a vida de alguém em púlpito é extremamente problemático. Eu costumo orientar os nossos alunos o seguinte: tenha um máximo de cuidado na hora de você citar o nome de alguém no microfone. Porque o nome é algo valioso. E quando você cita o nome de alguém, expondo a pessoa, principalmente levantando um problema, né? Ou então dando aquela indireta que todo mundo sabe para quem se dirige, né? Você acaba arrumando problemas para você.
E eu acho que um dos maiores problemas que aí está relacionado a esses perigos é você perder a credibilidade da congregação. Uma igreja que olha para você e vê você fazendo isso, ela não vai confiar mais em você. Né? Certamente você não vai ser o pastor mais conselheiro, você não vai ser mais o obreiro conselheiro, porque as pessoas não vão querer se abrir para você, não vão querer contar os seus problemas a você. Quando você, como líder, você deveria ter essa confiança da igreja e poder orientar a igreja segundo a palavra de Deus. Então, assim, não exponham a vida de ninguém em púlpito, e muito menos fazendo aquele tipo de relação, né? Que todo mundo acaba sabendo. Se for uma congregação pequena e o pastor vai pregar, todo mundo vai saber a quem o pastor está se dirigindo, né? Para quem são aquelas palavras, aquelas aplicações, que aí na pregação a gente tem que fazer a aplicação, e normalmente a aplicação, num caso desse, se torna bastante visível para a congregação quem é a pessoa a quem aquelas palavras se dirigem. Mas aí vem a questão: o que é que a gente faz para evitar então isso? Como é que a gente deve então trabalhar os problemas que a gente sabe que a igreja tem, né? E realmente levar uma palavra de Deus para a igreja. Eu queria dizer o seguinte para vocês, antes de qualquer coisa: se você foi chamado para pregar, você foi chamado para pastorear, alimentar a igreja. Há dias que as ovelhas vão estar com sede, outros dias as ovelhas vão estar com fome. E o pastor tem que ter esse discernimento de qual o alimento. Se ele dá só água, só água, só água, a igreja vai ficar, ou as ovelhas vão ficar desnutridas. Vai faltar proteína, vai faltar vitaminas. Se ele faz o inverso, também vai morrer sedenta, de sede, não vai ter como sobreviver. Então, é preciso balancear aquilo que a gente prega. E aí a gente precisa ter esse discernimento da necessidade da ovelha. Quando eu falo necessidade, eu gosto sempre de deixar muito específico a que eu estou me dirigindo, o que é que eu estou me referindo. Quando eu falo de necessidade, eu estou falando daquilo que é essencial para a vida espiritual da ovelha, para a sobrevivência espiritual da ovelha. Eu não estou falando aqui dos caprichos da ovelha, porque a ovelha pode simplesmente chegar para você e dizer assim: pastor, prega aquilo porque eu preciso tanto ouvir aquilo ali, e eu quero uma mensagem que fale disso, daquilo outro, que traga um certo conforto para o meu ego e tal. Essas coisas, eu sei que ninguém vai chegar assim com essa cara de pau toda, mas acontece que indiretamente nas entrelinhas, às vezes acontece isso, né? Verdade. Então a gente precisa estar atento. Isso não é a necessidade que eu estou falando. A necessidade que eu estou falando é aquele discernimento que você olha, conversando com o irmão, e percebe que não há uma resposta para determinados dilemas profundos que eles têm. Então você está lá conversando com alguém e de repente percebe um espírito de avareza ali. O irmão está tratando a sua vida e a sua vida está sofrendo consequências porque ele está querendo enriquecer, ter cada vez mais, e ele vive para isso, e de repente numa conversa ele deixa transparecer isso. Ali fica uma necessidade patente para o pregador, para o pastor, que precisa ser remediada, que precisa ser tratada. O pastor não pode se omitir de fazer isso. Agora, como fazer isso? Né? O que fazer para evitar esse tipo de sermão carapuça? Eu vou dar aqui algumas orientações para você. Para evitar sermões carapuças, adote pregações em série. Pregações em série. É uma maneira muito interessante de você trabalhar textos bíblicos confrontadores, sem necessariamente estar pregando e preparando ali uma mensagem voltada para aquele problema lá do irmão que todo mundo vai ficar sabendo na sua pregação. Então, essa é uma possibilidade que você pode seguir. A outra é adotar o que os reformadores faziam, chamado lectio continua. O que é isso? Pregar a Bíblia versículo por versículo. Então, escolha lá um texto bíblico, um livro da Bíblia, e vá fazendo ali a exposição versículo por versículo, a fim de que as pessoas possam até chegar lá naquele texto lá que você queira tratar determinados problemas. Um pregador que faz uma série, por exemplo, de pregação no Sermão do Monte, vai pregar lá no Sermão do Monte, você está lá pregando, e aí você chega lá na passagem onde Jesus vai repreender aqueles que servem a mamon, que servem a riqueza e querem servir a Deus. Se você, de repente, descobre na igreja que tem um irmão avarento, um irmão que está idolatrando as riquezas, os bens, e você escolhe apenas esse texto para confrontá-lo no púlpito, você pode ter alguns problemas.
Mas se você decidiu fazer uma série no Sermão do Monte, está expondo lá, e de repente chega nesse texto, ninguém vai ter com o que se queixar. Porque vai dizer, realmente já vinha numa sequência, e vão até dizer, como acontece na maioria das vezes, realmente Deus falou ao meu coração, porque eu fui confrontado por aquela passagem, aquilo que você explicou. E o Lectio Contínuo, né, ela também tem uma vantagem, né? Além da pregação em série, o Lectio Contínuo ele prepara os nossos ouvintes para o que vem a seguir. Se você diz à igreja o seguinte, irmãos, nós vamos fazer lá uma exposição do Evangelho de Mateus, e você vai fazendo a exposição das perícopes ou dos versículos ali, a pessoa que lhe ouviu no domingo, na terça-feira já vai ficar na expectativa do versículo seguinte. Ele já vai ter lido em casa, ele já vai vislumbrar aquilo que você disse anteriormente, e aí o que é que vai acontecer? Na hora de chegar naqueles versículos delicados, certamente você não vai ter problemas, você vai fazer a exposição, vai aprofundar, espremer o texto ali, até que a pessoa possa ali colher, beber da verdade que aquele texto tem a transmitir. Então, assim, eu acho muito perigoso essa história de sermão carapuça. Evitem a todo custo em púlpito estar expondo a vida de A ou de B. Os problemas têm que ser tratados? Tem, mas seja sábio, seja prudente aí nos textos que você vai trabalhar, a fim de que esses problemas mais delicados eles sejam tratados com a igreja de uma forma que não venha gerar nenhum tipo de descrédito na sua pregação. Tá certo? Então, acho que era isso aí. Não ficou claro, porque dá para perceber quem é a autoridade na exposição. Exatamente. A autoridade é a voz de Deus, e a voz de Deus ela é compreendida pela exposição das Escrituras, fielmente, como o senhor vem expondo aí. Quem está conosco é o Michel Charles, seja bem-vindo também. Enquanto essa pergunta, vamos dizer que foi na área da aplicação, agora vem outra pergunta na área da... E aí o senhor vai ter que resolver. Foi Jussara Cristina, lá de São João do Cariri, que ela pergunta o seguinte: por que os pastores, já tem um pressuposto aqui, pregam um pouco sobre o livro de Provérbios? É uma pergunta bem específica. Eu diria que é o seguinte, que há muitas razões para um pregador se esquivar de pregar em Provérbios. Todas essas razões, algumas delas são limitações que o pregador pode ter, né? De repente ele não consegue entender ali o que é que o texto tem a dizer, ele não é bom de hermenêutica, e das vezes que tentou pregar, talvez, né, seja esse o caso, tentou pregar, não conseguiu extrair de fato a verdade para ser aplicada para os nossos dias. Isso aí, Jussara, está ligado à hermenêutica, viu? Se um pregador ele diz, olha, eu não consigo pregar em Provérbios, talvez ele tenha alguma deficiência na formação dele, em que ele precisa trabalhar essa questão da interpretação bíblica, da hermenêutica. E aí seria interessante que o pastor, o obreiro, o líder pudesse aí estudar um pouco mais, ou quem sabe pedir orientação de um colega que já tem um certo domínio sobre isso, né? Procurar aqui o Fox Institute para poder fazer o curso também. Exato. E aí eles vão lhe orientar. Veja só, eu acredito, Jussara, que o maior desafio de pregar em provérbio seja no estabelecimento do contexto histórico de provérbios. Porque provérbios, ele não é um livro que, ou melhor, os provérbios lá, os versículos que estão no livro de provérbios, eles não aparecem dentro de situações históricas específicas, como acontece nas narrativas, como acontece nas epístolas. Então você tem que determinar o contexto histórico para determinar o sentido. Então, isso é desafiador para o estudante, para o exegeta, porque ele vai ter que fazer uma pesquisa mais aprofundada, mais detalhada, ele vai ter que montar aí um pano de fundo para poder situar o contexto em que aquelas palavras foram ditas, né? Esses dias, uma irmãzinha chegou para mim e disse assim, pastor, como é que fica essa questão da vara que Provérbios fala, né? Castiga o teu filho com vara. Né? E aí ela estava com dúvida porque ela diz, isso aqui se aplica literalmente, seria pegar uma vara e dar umas pancadas no menino com aquela vara, ou será que essa vara tem um outro sentido? Como é que se aplica isso? Na verdade, o confronto da irmã era um confronto ético-moral com o nosso tempo, né?
para ela, assim, é difícil imaginar que um pai pudesse estar ali batendo no seu filho e tal. Mas a Bíblia instrui a você disciplinar a criança. E foi aí que ela começou a entender que a vara, na verdade, né, naquela época, embora aplicável em determinados contextos, mas a palavra ali ela tem um significado mais amplo, que seria a aplicação da disciplina, né? Então, perceba, eu preciso buscar informações históricas para poder chegar ao significado de uma palavra como essa. Se você vai pregar em provérbios, você tem que fazer esse levantamento do pano de fundo, a fim de poder encontrar a verdade e poder trazer essa verdade para os nossos dias. Então, eu poderia hoje dizer o seguinte: que os pais são instruídos pela palavra de Deus a criarem filhos com sabedoria, disciplinando os seus filhos nos erros que eles venham cometer. Então, é isso que o texto ensina. Eu estou trazendo para os nossos dias. Agora, tem um erro muito comum, Jussara, que a gente vê, e aí talvez alguns pastores também se limitem a pregar em provérbios por conta disso, que é interpretar provérbios, né, como se fosse profecia. Eu já vi pessoas, Promessas pastores, também, né, pastor? Como se fosse como é? promessas. Promessas também, né? Educa o teu Isso. filho, que quando ele ficar. Esse Exatamente. texto é Sabe aquele texto, né? muito. Educa, ensina teu filho no caminho Criança no que caminho que deve ele deve andar, andar para que quando ele cresça não se desvie e dele. desvie dele. Aí o que é que acontece? Aí o indivíduo vai pregar nesse texto, está convencido de que ali tem uma promessa, né? Promessa, Uma exato. promessa ali. Então, uma promessa profética, né? De que meu filho não vai se desviar se eu me esforçar quando ele for pequeno, se eu me esforçar e ensinar a palavra de Deus. E o provérbio, ele tem um princípio na sua interpretação, que é o princípio de que aquelas máximas, elas são como que probabilidades de que aconteça a coisa da melhor forma possível se você dá ouvido a eles. Então, quando diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele for velho não se desviar dele, o que ele está dizendo é o seguinte: ensina o teu filho, orienta o teu filho, porque quando ele se tornar adulto, ele vai lembrar dos princípios que você passou para ele e vai saber tomar decisões na vida dele, vai ter essa alternativa de tomar decisões na vida dele e possivelmente decisões que vão fazer com que ele permaneça no bom caminho. Mas o texto, em momento algum, garante que se você ensinar um filho a palavra de Deus, ele, quando ficar velho, ele não vai se desviar, né? A gente vê, inclusive, na Bíblia, casos de filhos que Os foram filhos, né? ensinados no caminho, né? Os Foram filhos de ensinados Eli, né? Os na lei filhos do de Senhor e Eli. se desviaram, né? O próprio Salomão é um exemplo disso, assim, que no fim da vida, né, se desviou da lei do Senhor. Os filhos de Arão, por exemplo, que foram instruídos na lei desde pequenininhos, né, já que eram levitas ali, serviam no templo, também não permaneceram, no final morreram no templo queimando um fogo estranho, né, que foi um desvio da lei do Senhor. Então, assim, a gente tem esses exemplos aí em outras passagens que mostram que o provérbio não é uma promessa absoluta que vai cumprir aquilo ali. Agora tem o seguinte: se você prega em provérbios, você vai perceber que a sabedoria que estará ali, que se resume no temor do Senhor, fazer tudo no temor do Senhor, você vai perceber que existe uma grande possibilidade, probabilidade de que você encontre o melhor caminho aqui nessa existência, atentando para aquilo que o provérbio tem a ensinar. Então, são por coisas como essas que muitos pregadores se omitem de pregar. Infelizmente, deixam de dar aí instruções tão práticas, já que Provérbios é um livro extremamente prático, né? Vai lá, olha, a coisa Exato. funciona assim, assim, você faz isso e vai acontecer aquilo, né? E ele vai mostrando aí os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, omitir de pregar Provérbios seria um problema seríssimo para a igreja, né? Para a igreja que vai ser alimentada por esse pastor. Caem, às vezes, né, pastor, no moralismo, no legalismo. Eu penso que é um dos Sim, ismos terríveis da pregação, né? O moralismo, o legalismo, por aí. Mais uma pergunta aqui do pastor Silvio, e aqui é uma pergunta que o senhor vai ter que usar provérbios agora, sabedoria, né? Mais uma vez. Ele diz o seguinte, ele narra aqui uma história, ele diz: eu tenho dois amigos pastores que volta e meia me convidam para pregar em suas igrejas. Já fui, só que hoje tenho evitado.
Já que sei que eles e sua igreja valorizam muito o movimento, as profecias e afins. O que Uhum. fazer numa situação dessa? Aceita o convite e confia na palavra genuína de Deus, que aquecerá os corações, ou continua se esquivando? Rapaz, né, Silvio, isso É, o aí é pastor Silvio. muito comum, viu, pastor Silvio? Muito comum a gente encontrar esse tipo de valorização de uma experiência sensorial, né? Antes de ir para lhe dar a resposta para isso, eu acho que é interessante a gente tomar conhecimento do contexto experimental que a gente está vivendo hoje. As pessoas hoje elas vão para a igreja e elas medem a autoridade, o poder do pregador por aquilo que elas sentem. Então, se o pregador ele tem uma capacidade ali retórica de emocionar, há uma grande probabilidade de que ele seja um pregador, na visão de muitos, como um pregador poderoso, né? Porque me emocionou, porque tocou, eu senti algo diferente quando eu ouvi o que ele estava falando, né? E as pessoas, então, elas categorizam o bom pregador hoje, nos nossos dias, dessa forma. Então, como alguns estudiosos já perceberam, a gente hoje vive numa mudança do racional para o sensorial, para o sentir, do raciocínio para a experiência do sentir. Dentro da igreja, nós vamos ter públicos mistos. Eu diria que na grande maioria, e as igrejas aí mais do movimento, né, como são chamadas, elas vão testemunhar disso, de que a grande maioria está em busca, vai para a igreja em busca de sentir alguma coisa. Então, se o pregador está lá, começa a falar num idioma, numa língua que ninguém entende, então aquilo ali se torna algo que, se eu não entendo, então é algo místico, é algo que está no céu, é algo sobrenatural. E a gente sabe muito bem que não é por aí, né? E aqueles que são racionais, aqueles que estão a fim de serem alimentados a partir da mente, compreendendo as proposições, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia tem ensinado, comparando ali aquilo que está sendo aprendido, esse grupo é um grupo menor. E as igrejas históricas testemunham disso. Né? Minha igreja mesmo é uma igreja histórica. No culto de doutrina, irmãos, culto de doutrina, a gente tem um número bem reduzido de irmãos. Né? Que é um culto onde a gente está lá para ensinar a palavra de Deus, que inclusive foi hoje, né? É um número bem reduzido. Mas, assim, a gente precisa saber falar para esses dois públicos. Esse é o desafio do pregador moderno. A gente não pode menosprezar esse público que está ali também, que encara a verdade a partir do sentir. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O maior erro que a gente pode cometer é desassociar o sentido do pensar. Porque se você vai para um culto só sentir, aquela emoção que você sentiu ali, ela vai logo se acabar. Quando você sair dali, terminou aquele ambiente, acendeu as luzes, né, como em alguns casos acontece aí, aquilo ali, aquele sentir se acaba também. Então, nós precisamos associar o raciocinar a mente com o sentir. E eu recomendo a vocês um pregador muito interessante, né? Inclusive congregacional, né? O Jonathan Edward, né? O Jonathan Edward, ele vai tratar sobre isso. Ele viveu num período lá do avivamento e ele via muitas experiências ali, as pessoas sentindo e caindo e tal, aquela coisa. Então, ele vai ali trabalhar a mente e trabalhar também o coração, o sentir, né? Então, assim, é interessante a gente estudar a teologia dele para aprendermos aí a associar essa questão do sentir com a razão. Agora, para responder a sua pergunta, veja só, a questão é, eu devo ou não devo ir, participar ou não participar? Na minha concepção, nós não devemos negar a oportunidade de pregar o evangelho em nenhuma situação. Não há uma situação, por mais que uma igreja seja lá do movimento, até mesmo uma igreja católica. Se uma igreja católica nos chamar para pregar o evangelho, nós não devemos nos esquivar disso. Eu acho que as palavras de Paulo, quer ver? Abram aí a Bíblia de vocês e vejam lá 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Paulo diz assim, ó, 2 Timóteo 4, versículo 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim, ó, prega a palavra, insta
quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não deixe de pregar. Surgiu a oportunidade, fale a palavra, ensine a palavra, pregue a Cristo Jesus. Aí ele diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está falando aqui a Timóteo. Esses conselhos que Paulo está dando aqui são conselhos para que Timóteo aplique no discipulado, no cuidado da igreja ali em Éfeso, né, que era a igreja que ele estava cuidando dela. Então Paulo está dizendo, olha, surgiu a oportunidade lá, não deixa de falar a palavra não, porque essa palavra é a palavra que vai corrigir, é a palavra que vai dar instrução, que vai fortalecer a fé, é a palavra que vai dar a salvação àqueles que ainda não têm. Então, assim, a gente precisa entender isso quando estamos diante de igrejas que ainda são infantis, né? Que são meninos na fé, que ainda precisam se alimentar um pouco mais da palavra. E aí a gente não pode perder essa oportunidade. Né? Eu acho que é importante também nós lembrarmos que antes de qualquer coisa nós fomos chamados para pregar a Cristo Jesus, né? E não para comungar de uma tradição específica. Eu já fui chamado para pregar em igreja do Reteté. Eu fui para uma igreja, chegou lá, meus irmãos, começou o povo falando, aquela coisa toda e tal, tal, e aquele movimento lá, ninguém entendia nada, e aquele povo, pregador entrava, pregador saía, e eu lá. Eu digo, meu Deus, onde eu estou? Mas eu tinha uma mensagem, Deus tinha me dado a mensagem na palavra, né? Eu precisava expor aquilo ali, e foi isso que eu fiz. Eu expus a palavra de Deus, preguei o evangelho, deixei claro lá de que aquilo que eu estava falando, nós nos apropriamos pela fé que temos naquilo que a Bíblia diz, e aí preguei, cumpri lá o propósito, e depois recebi outro convite para pregar lá de novo. Só que dessa vez eu não fui, porque eu tinha um compromisso, mas assim, uma igreja extremamente pentecostal, né? Fervorosa, como se costuma dizer. Então, assim, nós devemos orar a Deus e pedir ao Espírito Santo, né, que faça a semente crescer no coração dessas igrejas, viu, Silvio? Dessas igrejas, dessas pessoas que têm aí essa ênfase, esse exagero aí nessa questão do sentir. A gente precisa buscar o equilíbrio, a palavra, né? A gente precisa se dobrar, a gente precisa se emocionar, chorar diante daquilo que a palavra nos revela. E a gente precisa compreender o que é que a palavra nos revela. Para isso, é necessário usar a mente, que também é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Que coisa boa. Então, meu pastorzão Silvio, quando o convite vier, prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Exatamente. Mais uma pergunta aqui, meu pastor. Agora da diaconisa Marizélia, lá de São João do Cariri. Ela pergunta o seguinte. Ela já começa com uma pergunta bem reveladora, e ela vai contar uma situação, né? Por que tem pastores que não falam a verdade? Aí Olha ela aí. conta a situação, né? Estive em uma igreja no Rio e contei 30 minutos onde o pastor da igreja entregava uma profecia a uma irmã, pulou tanto e gritou expondo a vida da irmã. Fiquei sem entender nada. Nenhum sentido, nada. Conclusão, me levantei e fui embora. Afinal, fui para ouvir a palavra e não o que vi. Parece que Rapaz, está bem dentro desse contexto aí que o senhor tá, acabou de expor, né? tá sim. Veja só, Marisélia, a sua constatação, minha irmã, é uma lamentável constatação, né? Porque tem pastores que não falam a verdade. Eu acho que ela está falando aqui a verdade no contexto de verdade, a palavra, né? A palavra de Deus como A sendo a verdade, exposição, né, da né? pregação. Se um pastor, ele não prega a verdade, ele está com sérios problemas no ministério. Pode ter certeza, pode ter certeza. Se ele é uma bomba relógio, se já não estourou há muito tempo. Se ele está falando o meu mundo de coisa no púlpito, se ele fala do jornal que aconteceu no Jornal Nacional hoje, ontem, e não fala da palavra, se ele conta testemunho, história e não conta a palavra, ele está com um problema, uma bomba relógio, uma igreja nas mãos de um homem desse. Certamente ele não entendeu o seu chamado, porque o chamado do pastoreio é um chamado para o alimento, né? O bispo, o presbítero da igreja, ele foi chamado para alimentar, para ensinar, para orar e alimentar, como diz lá em Atos, quando
Pedro vai dizer que se dedicaria à oração e ao estudo da palavra, então o ensino da palavra. Esse é o papel do pastor. Um pastor que não prega a verdade, um pastor que não tem compromisso com a palavra de Deus, ele está descomprometido com Deus, descomprometido com o seu chamado. Ele é um CEO da igreja, ele é um executivo da igreja, mas ele não está cumprindo ali o seu chamado. Ele não foi chamado, a gente não foi chamado para administrar a igreja. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, para alimentar e discipular a igreja. E para isso precisamos pregar a verdade. Né? Um pastor desse, a sua igreja em breve vai mostrar problemas, pode ter certeza. E eu vejo dois problemas que estão muito ligados a essa questão do descompromisso com a verdade, o não pregar a verdade. O primeiro deles é o legalismo. Pastores que não estão pregando o evangelho, pregando a graça de Deus revelada nas Escrituras, eles vão se tornar legalistas cedo ou tarde, e a igreja vai no caminho. Né? A igreja vai no caminho. Esses dias eu ouvi aí um pastor de uma dessas igrejas, né, que a ênfase está no movimento, não tem esse interesse todo com a palavra, né? Eles até dizem que as nossas pregações são pregações como que ensino, né? Ensino. Então, o púlpito, o domingo não é para um ensino, o domingo é para sentir, né, na cabeça desses pastores. E um desses pastores estava criticando o modo como um cantor estava cantando. O cantor estava lá cantando e ele fez lá um melisma, né, na voz, que é uma técnica que o cantor usa, e o pastor estava descendo a lenha, porque ele diz que isso não poderia estar acontecendo no culto, porque Deus não se agrada se o indivíduo ficar fazendo aqueles movimentos ali na voz, que ele usou até uma expressão que eu não lembro agora, mas era uma expressão bem engraçada. Então, assim, o que é isso? Como é que você estabelece o que é que Deus quer pelo um melisma, por uma técnica utilizada? Isso é legalismo, irmãos. Isso é legalismo. Agora, detalhe, esse legalismo é um legalismo que muita gente aplaude. Sabe por quê? Porque é uma autoridade que está fundamentada não na palavra, mas está fundamentada na pessoa daquele pastor, que é um pastor já de uma certa idade, que assume e que tem uma responsabilidade de presidir uma denominação. Então as pessoas não fazem como os crentes bereanos, que vão lá ver o que é que Paulo estava falando e vão, peraí, deixa eu ver aqui o que é que Paulo está dizendo aqui, se está na palavra. Se fizessem isso, condenariam aquele tipo de atitude, porque não se pode, além de humilhar a pessoa, estar colocando diante de Deus condições para Deus receber um louvor, se tem ou se não tem um melisma lá, se o indivíduo fez de coração, fez para Deus, confiante por fé em Cristo Jesus, que problema nisso? Não há problema nenhum nisso. Mas assim, os legalistas, eles sempre enveredam nesse caminho. E o outro problema associado a essa questão aí do legalismo é a carnalidade mesmo. Sabe, se você não conhece a palavra de Deus, no primeiro problema que aparecer, sabe o que é que vai acontecer? Princípios mundanos, carnais, vão nortear a maneira como se resolve problemas dentro da igreja. Então perceba que é uma bomba relógio, um ministério na mão de um pastor que não tem compromisso com a verdade. Que não tem compromisso com a verdade. E, além do mais, um pastor que não está comprometido com o seu chamado, eu fico me perguntando o que é que ele vai apresentar a Deus quando Deus pedir conta do chamado dele. Ele vai dizer o quê? Que alimentou a palavra com a palavra de Deus? Ou melhor, alimentou a igreja com a palavra de Deus? Não, certamente vai dizer, pastor, eu falei muito, eu disse para o povo não ir para o mundo, eu disse para o povo. Só que quem tem autoridade é a palavra. O Espírito trabalha associado com a palavra. E nós não podemos achar que vamos pastorear a igreja só na base da nossa reputação, da nossa posição. A gente precisa da palavra. Se queremos ver a igreja crescendo de forma saudável, é preciso expor a palavra, pregar a palavra, para que a igreja seja alimentada e possa caminhar no caminho que Deus deseja para ela. Então, meus irmãos, irmã Marisélia, né, infelizmente, eu sei que deve ter sido uma experiência muito, muito ruim ir para uma igreja almejando ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e chegar lá e encontrar, né, coisas desse tipo, como a irmã aí narrou. Mas, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, né, porque, para e pense, era uma oportunidade para um homem desse, né, estar ali
trazendo alimento, alimentando, trazendo a palavra de Deus, fortalecendo os irmãos em Cristo Jesus. Verdade. O senhor fez me lembrar da declaração do Lutero. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo, né? É a palavra Exatamente. quem age. A última Exatamente. pergunta dessa noite é da nossa irmã Cristina. E amanhã tem aula, viu, Cristina? Já vai, já vai estudando aí. Ela diz o seguinte: apesar da Bíblia Sagrada ser única, existe tantas divisões doutrinárias em meio à igreja evangélica. Como explicar, entender essa realidade de divisão em meio aos cristãos evangélicos, considerando ser uma igreja que rompeu com dogmas, doutrinas tradicionais da igreja católica romana? Ótima, ótima pergunta. É uma pergunta, inclusive, muito repetida, né? Inclusive usada como crítica É por muitos verdade. católicos, que diziam o seguinte: a Igreja Católica ela é uníssona, né, em termos de doutrina. E não é verdade. Não é verdade. Veja só, a divisão entre as igrejas evangélicas não significa que nós não tenhamos comunhão entre nós. Né? Que fique claro aí, você que está participando dessa live, talvez que vai assistir até depois dessa live, né? Saiba de uma coisa: a diversidade de igreja entre nós não significa que nós não tenhamos comunhão. E é muito importante que a gente saiba o seguinte, que essas divisões, né, que são chamadas de divisões, mas na verdade são ministérios que nascem por perspectivas distintas, acontecem exatamente porque em questões de doutrinas secundárias, então há perspectivas diferentes. E a Bíblia, ela não tem um compêndio de teologia fechado. A Bíblia é fechada em termos daquilo que é essencial. A salvação é em Cristo. Jesus veio ao mundo como um homem, morreu, ressuscitou para nos dar esperança. Ele voltará, ele nasceu de uma virgem. Essas coisas, irmãos, a Bíblia é muito clara, é absoluta e todo cristão comunga da mesma ideia. Né? Todo cristão comunga da mesma ideia. A igreja evangélica realmente evangélica, ela comunga dessa ideia. Nós não estamos divididos, nós só temos uma igreja, uma placa diferente da outra, mas compartilhamos dessa mesma comunhão. Então, nas questões secundárias, aí é que há uma divergência, mas como nós dizemos aqui, são questões secundárias, questões que não afetam a nossa salvação e que graciosamente Deus permitiu que tivéssemos aí denominações com perspectivas diferentes sobre um ponto secundário ou outro. Por exemplo, igrejas que são pré-milenistas, igrejas que são amilenistas. Essas divergências aí não interferem na salvação, são perspectivas diferentes, perspectivas doutrinárias diferentes. Agora, nós temos comunhão com essas igrejas quando nós professamos e adoramos Cristo como Senhor da nossa vida. Então, nós temos comunhão. Nós não temos comunhão com aqueles que não creem que Jesus seja Senhor e Salvador. Nós não temos comunhão e a igreja evangélica não tem comunhão com esse grupo aí. Agora, a igreja católica, né, ao contrário do que muita gente pensa, no seu interior é uma igreja dividida. É uma igreja dividida. Qual é a diferença da igreja católica para a igreja protestante? É que a diferença é que as divisões lá na igreja católica acontecem debaixo de uma mesma instituição, a igreja romana. E vou dar aqui um exemplo para vocês. Você pode encontrar no meio dos católicos, né, católicos tradicionais, você pode encontrar católicos carismáticos, você pode encontrar uma vertente daquela ala mais da ação social, da teologia da libertação. Estão todos lá dentro, irmãos. Todos lá dentro, com essas divisões lá dentro. Né? A diferença é que não existe a segunda igreja católica romana. Né? Mas dentro do catolicismo também há essas perspectivas, essas divisões aí. Detalhe, a gente fala do catolicismo assim, mas não existe comunhão, né, da Igreja Católica em questões aí que são essenciais para nós protestantes. Né? Por exemplo, a justificação pela fé somente, né, como nós defendemos. Né? Nós que viemos aí de uma origem reformada. Não há relação aí alguma entre nós e eles, porque são totalmente diferentes as questões doutrinárias, as perspectivas. Não é uma questão secundária, é uma questão primária. Por isso que nós não somos
católicos apostólicos romanos. Somos católicos apostólicos, porque cremos que no ensinamento dos apóstolos que deve ser anunciado à igreja de todos os lugares, mas não somos romanos. Então, assim, meus irmãos, Cristina, as divisões elas vão aparecer, elas vão inevitavelmente estar conosco, mas não quer dizer que nós não tenhamos comunhão uns com os outros. A igreja que não tem comunhão com outra igreja cristã, que professa Jesus como seu Senhor, né, que na essência segue as mesmas doutrinas essenciais da fé, então essa igreja não tem relação com o corpo de Cristo, essa igreja nunca foi evangélica. É outra coisa, não é a igreja evangélica, tá bom? E se um católico levantar para você essa questão, diga a ele, mostre a ele que dentro da igreja católica também não existe essa harmonia toda, né? Pelo contrário, é muito dividido lá dentro também, há muitas brigas lá, inclusive políticas, né? Políticas, porque a igreja romana, ela também tem um Estado, né? O Vaticano. Então há muitas questões políticas ali nas entrelinhas. Então é isso aí. Muito bom, meu pastor. Que se deixarmos, ficaremos aqui até. Vamos fazer uma vigília, né? Vocês deram para é um tema e ele tem muito para falar. A gente tem muito que aprender com o pastor Leonardo nessa área da pregação, da hermenêutica, da exegese, como ele dá para perceber e isso é graça, né, pastor? A gente sabe que graça, tudo é graça. graça de Deus, então nós é que nos alegramos e somos edificados. E quando o senhor falou aí, eu tenho aqui até para indicar para o pessoal, quem gosta de podcast, nós temos o Pod Focus. E toda segunda-feira, no Papo Focus, nós estamos fazendo uma exposição desse livro que entra no tema que o senhor falou. Evangélicos, Católicos e os Obstáculos à Unidade, do Michael Orton, das edições Vida Nova. E nós falamos na segunda-feira passada justamente nessa perspectiva, e como o senhor bem disse, né, o termo católico, eles é que dividiram. Se pararmos para pensar na história, eles é quem dividiram, se dividiram, porque a igreja sempre foi católica. Exatamente, é verdade. Sempre foi. Então, meu pastor, permanecemos uma igreja una, santa, católica e apostólica, né? Está no credo, né? Exatamente. No credo. Exatamente. Meu pastor, eu ficaria aqui a noite toda lhe ouvindo. O senhor tem alguns livros para indicar aí que o pessoal pode estar querendo? Rapaz, eu nem separei, viu, Débora? Eu vou mostrar uns aqui que eu sei que o senhor tem. Se você tiver aí... Tem uns aqui que o senhor, com certeza... Olha aí atrás, todos que estão aí atrás. Esse aqui que o senhor usa, que eu sei que o senhor já indicou. Adam Robson é... Adam Robson é o nome, né? Exatamente. Tem esse também, esse aqui é meu queridão. Esse aqui mudou totalmente a minha vida em relação à pregação. O Timothy Keller, esse livro é fantástico. Ótimo. Tem um de hermenêutica aqui do... Veja aí se o senhor pode pegar. Tem o catolicismo, tem muitas doutrinas que não são bíblicas, diz o Guilherme. Cristina agradece. Marisélia também. Esse outro aqui, meu pastor, do Sidney Greidanos, Pregando Cristo a partir de Eclesiastes. Aqui é muito bom, muito bom livro. É ótimo, ótimo mesmo. Esse outro lançamento, o último lançamento da Fiel, Pregação Reformada, do Joel Bick. Meu pastorzão, tem aí, pessoal, pegou... Dois. Esse aqui, certo? Pregações Cristocêntricas. Na minha concepção, ele e o do Haddon Robson são dos melhores em termos de homilética. Se você está querendo aprender um método, pegar um método homilético mesmo, isso aqui é um dos livros que ele trabalha detalhes, né? Destrincha mesmo lá a questão da exposição e tudo mais. E nos últimos capítulos ele tem aqui um artigo escrito sobre a questão o que é essa pregação cristocêntrica, né? Como centralizar Cristo na exposição da palavra. Às vezes você está pregando lá no Antigo Testamento, mas não sabe como relacionar aquele texto lá com o Cristo, com o Evangelho. Então, esse livro aqui é um livro que eu recomendo a vocês. Outro livro bem interessante, né? Ele embora seja um compêndiozinho um pouquinho mais grossinho, mas eu acho que a equipe aqui que organizou esse livro tentou dizer muita coisa, e realmente disseram muita coisa, e não é um livro tão profundo assim, mas muito objetivo, muito claro. Porque esse livro aqui, Pregação, Como Pregar Biblicamente, não é do John MacArthur, é da equipe, né, que organiza, né? O John MacArthur, ele
ele coordena, né? Então, são vários escritores e eles trabalham vários aspectos, desde a questão da exegese, o trabalho pré-sermão, o sermão, a preparação, a aplicação e também ele traz aqui, na sua última parte, ele traz sobre a questão de traduções, né? O que mais? Perguntas frequentes acerca da pregação expositiva. Então, tem muita coisa aqui interessante nesse livro aqui, tá bom? E um último livretozinho que eu lembrei agora, deixa eu pegar aqui. Será o do David Hellman. Livretozinho aqui, ó. Pregando Cristo, do Edgar Andrews. Né? A editora? Editora Pés. Da Pés. Você lê ele numa sentada. Esse livretozinho aqui é para aqueles que têm dificuldades em extrair de qualquer passagem da Bíblia, né, uma pregação evangélica. Porque tem pregação que não é evangélica. Eu, esses dias, estava participando não é do evangelho, né, de uma determinada reunião, e aí um pregador estava pregando, e o pregador falou muita coisa assim, né? Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro, e eu percebi que em momento algum o nome de Jesus foi citado. 40 minutos, 30, 40 minutos, e o nome de Jesus não ser citado. E aí eu fiz uma pergunta, a pergunta foi a seguinte: essa pregação teria algum problema dentro de uma sinagoga? Essa pregação teria algum problema dentro de uma mesquita? Se um judeu e um muçulmano escutam uma pregação dessa e eles concordam com você, então essa não é uma pregação do evangelho. Porque se você falar de Jesus, ele vai dizer, opa, um judeu não vai concordar que Jesus é o Messias, o ungido. Um muçulmano vai concordar que Jesus seja Alá encarnado ou coisa do tipo. Não vai. Então, assim, a gente, como evangélicos, nós precisamos pregar Jesus. Não podemos trazer uma mensagem e sequer mostrar o fundamento daquela mensagem no evangelho. Então, esse livretozinho aqui, certo, é um livreto que vai ajudar vocês aí a poder encontrar aí esses tesouros que estão ali escondidos em qualquer passagem bíblica que vocês vierem a pregar, tá bom? Eu recomendo aqui para vocês esses 3 livros aqui. Tem outros aqui, se eu soubesse eu tinha separado até mais. Mas esses livros já aí dá para o pessoal já começar bem, né, pastor? Bem fundamentado aí. Uhum. Deixa eu fazer algumas considerações finais e depois o senhor faz também. Primeiramente, né, louvar a Deus pela noite bastante edificante, esclarecedora, desafiadora também ficou os desafios aí para aqueles que fizeram suas perguntas, os que nos acompanharam também. Chegou alguns, acredito que vieram pelo seu convite aí, e são todos bem-vindos, bem-vindas. Quero convidar esses que chegaram, né, para se inscrevam no canal do Fox Instituto, e os alunos do Fox Instituto se inscrevam também no canal do Escola de Pregadores. Sigam-nos nas redes sociais, assim também como sigam o pastor Leonardo. Escola de Pregadores tem muitas dicas boas, vídeos curtos, o pastor está sempre postando, então tem abençoado a igreja brasileira. E para nós é uma alegria poder ter o senhor aqui, meu pastor, a primeira de muitos, acredito que o senhor com certeza vai retornar, em nome de Jesus. Amém. E agradecer a todos os alunos, alunas que ficaram conosco até agora. É muito bom podermos ter esse momento de diálogo, de partilha, de comunhão, onde entre nós buscamos um mesmo propósito, que é podermos glorificar a Cristo. E é uma alegria contar com a sua participação para abençoar os alunos e as alunas do Fox Instituto, que Deus em Cristo lhe retribua. Depois eu vou falar com o senhor no WhatsApp aí, porque o Fox gosta também de, quando a gente é abençoado, a gente também gosta de abençoar. Então, eu estarei no final, né, falando com o senhor aí, em nome do Fox Instituto, né? A alegria, Debson, fique à vontade. A alegria é toda minha, rapaz. É um grande privilégio aí ver. Eu tenho visto o seu trabalho, tenho visto o trabalho que o Fox tem desenvolvido, né? Você juntamente com a sua esposa, né? E isso traz muita alegria ao coração. A gente saber que existe outros que estão nessa parceria de capacitar, de instruir, de ajudar com que outros irmãos compreendam a palavra de Deus e cheguem a enxergar Jesus com clareza. Esse é o alvo maior, enxergar a obra de Cristo e poder, a partir daí, pregar o Evangelho e ensinar outros a partir daquilo que Cristo ensina. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Minha oração
é que o Focus cresça cada vez mais, né? O que precisar aí de apoio. Quando chega alguém assim, pastor, eu estou querendo um apoio lá. Lá na Escola de Pregadores a gente não tem isso, né? Nosso propósito é o reino, nosso É o reino, propósito é avançar. verdade, E quanto mais parceiros nós tivermos, mais verdade. pessoas que possam capacitar outros, que possam orientar outros, melhor ainda. Então a gente está aqui nessa parceria, nessa live hoje, que é Exato, uma live de parceria, a fim de que o exatamente. reino de Deus cresça e Cristo seja conhecido. Então minha oração é que cresça, Amém. se desenvolva cada vez mais em nome de Jesus. E também o convite, eu convido você Fique à depois para a gente vontade, meu estar lá pastor. de volta, lá no Escola de Pregadores, fazendo Vamos junto. aquele bate-papo sobre algum assunto, né? Sempre um assunto relevante para É os sempre uma nossos. alegria. Peço ao pessoal aí que também, né, tira uma foto, marca a gente lá nas suas redes sociais, né, meu pastor? Sim, Vamos. sim. É a hora de dizer dízimo, porque quando diz dízimo, mostra os dentes, né? Pastor, pode, é hora como diz o rato, tem hora do jabá. Como é que a gente pode comprar o curso lá no Hotmart, do Escola de Certo. Pregadores? O que é que eu faço? Eu quero Ótimo. comprar o Veja curso. só. O meu, copia aí você que está aí nos assistindo. Nosso WhatsApp é o seguinte: é o Coloca aí, Mané. 839-8671-1009. 839-8671-1009. A Escola de Pregadores, Repita, por favor, atualmente, pastor. 83. 839-8671-1009. Este é o WhatsApp da Escola de Pregadores. Então, por lá você vai falar com a Escola de Pregadores. Lá, a pergunta que você fizer, vão lhe instruir como você fazer aí o cadastro lá na Hotmart. A Hotmart hoje, a gente oferece o curso intermediário, que é um curso bem objetivo para aqueles que desejam de preparar um sermão expositivo, que é o passo a passo do sermão expositivo, e você vai ter lá, em poucas aulas, né, você vai poder ter lá todo o esquema para você poder preparar o seu sermão expositivo. Esse é o curso intermediário. Ah, pastor, mas eu não sei nada de pregação expositiva. Nós temos totalmente gratuito no canal Escola de Pregadores. Você vai lá na playlist Pregação Expositiva para Iniciantes, que é um curso que já está até com certo tempo. Você vai me ver um pouquinho mais novo, sem um cabelo escuro ainda, né, usando aparelho, aquela coisa toda. Mas lá tem um pontapé inicial. Você começa por lá, faz o intermediário, que você pode solicitar o link lá pelo WhatsApp. Você entra lá, eu queria adquirir o curso da Hotmart, aí vão enviar para você. E aí você aproveita também e já se filia lá no Escola de Pregadores. Agora, você já conhece, já tem uma noção básica de pregação expositiva, já está para lá do intermediário, nós temos um curso avançado. No curso avançado de Maravilha. pregação expositiva, que nós também temos o de hermenêutica e o de exegese, todos eles avançados. Você tem lá, no curso avançado, você tem aulas ao vivo durante 5 meses, um encontro, uma vez por semana, onde você tem aulas ao vivo sobre pregação expositiva. Aí, nesse curso, nós aprofundamos mesmo, então, com os alunos, trabalhamos detalhes que no curso intermediário você não vai trabalhar. Mas como é Muito uma bom. ordem lógica, né, progressiva de conhecimento, então seria interessante que vocês fizessem primeiro o curso iniciante, depois intermediário e, por fim, um avançado. Mas se quiser se cadastrar, se quiser se matricular, também As tem como. portas estão sempre abertas, né, pastor? Então, a gente está agora no terceiro mês da turma 2021.1. Agora, em junho, nós estaremos abrindo novas turmas para os cursos de exegese, hermenêutica e pregação expositiva. Todos eles Bom, comigo, tá bom? Sou eu quem dou as aulas de forma ao vivo, presencial mesmo lá. Então, a gente vai estar presencial, entre aspas, né? Presencial, virtualmente, virtualmente uma falando. presença. E aí você pode fazer, se quiser até acompanhar as turmas agora, tem como, porque todas as aulas ficam gravadas e vocês podem assistir às aulas, recebem todo o material em PDF. O pagamento também, o pagamento é todo feito em boleto, cartão, o Pix, como você achar melhor. Lá também a gente disponibiliza para vocês. O custo total de qualquer curso, o custo total é de R$ 250 e uma mensalidade de R$ 50 por curso que você pode pagar mensalmente no boleto para você não comprometer aí seu cartão de crédito e a gente poder ajudar e você poder ajudar também a Escola de Tem Pregadores. opções, né, pastor? Tem várias opções, né, não? É isso aí. Igualmente,
eu falei do Hotmart, né, porque nós também lançamos o Fox Institute, aqueles que estão conosco, né, já sabem como é a nossa grade, não apenas na área da teologia, mas eu quero falar especificamente também do curso que a minha professora, minha esposa, que ela é de fato minha professora também, esposa, ela lançou, que é o Descomplicando a Escrita Acadêmica. Esse curso, ele Maravilhoso. está lá no Hotmart, você pode ir até o Hotmart. Se você botar também aí no Google Fox Instituto, você vai ser a primeira página que vai abrir, você vai no nosso site, você tem o Instagram, você tem o Twitter, tem o Facebook, YouTube, e esse curso está num preço, a gente conversava com as pessoas hoje, abaixo da tabela, podemos dizer assim, né? Porque a entrega ela é muito, muito profunda para quem está fazendo aí. Ó, para quem é esse curso? Eu tenho dito para ela, amor, esse curso não é somente para quem está fazendo um curso técnico e precisa fazer um TCC, um artigo científico, para aqueles que vão fazer também um plano para o mestrado, né? Todo aquele processo para o mestrado, que quer fazer a sua tese, quem também está no doutorado, porque ela, pela graça de Deus, já está concluindo agora o pós-doc dela. Então, não é só para essas pessoas que estão na academia. Você que é aí, tem o seu canal de YouTube, de Facebook, e quer fazer um texto, mas precisa de criatividade, de descomplicar, você não quer errar, então venha que ela vai lhe auxiliar. Esse curso é muito bom. Tem as mentorias também, que ela faz mentorias, tem pessoas que estão sendo acompanhadas por ela em processo de mestrado, e tem também um curso que eu lancei agora, pastor, que eu quero convidar você a estar lá no Hotmart também, Peregrinos nas Parábolas. Que coisa fantástica. Entra uma questão, você vai ver nesse curso história da igreja, os pais da igreja, a metodologia da alegoria, as propostas que foram rompidas pelos reformadores, uma proposta muito legal do Greg Blomberg para a interpretação de parábolas. Esse curso aí tá, eu posso até falar valores, ele é até dividido. O senhor tem aí, né? Muito bem. Exato. Essa daí é uma das fontes principais do curso. O Blomberg traz uma proposta bastante esclarecedora e profunda. Então, esse curso está por R$ 67,00, divide até em 3 vezes. São 4 módulos, eu não digo nem que são 4 módulos, são 4 módulos e mais uma aula de tira-dúvida comigo, já está lá, vai ser esse mês, vai ser gravado. Você tem acesso durante 1 ano a essa plataforma do Hotmart, está aí o meu número, você entra em contato comigo. E querendo também, nós estamos para começar novas turmas, assim como o pastor Leonardo, que é uma inspiração e referência, né, nessa, como ele diz, nós fazemos esse compartilhado, nós não temos rivalidade nem medo de alunos, nem concorrência, né, assim, meu pastor, de poder... Exatamente. Porque eu me lembro que logo no início o pastor me deu a honra, me deu a oportunidade, e isso é reino, isso é graça. Nós estamos para ver os alunos crescerem. Então, querendo se aperfeiçoar na pregação, vai lá na escola de pregadores, você vai ver exegese, hermenêutica, porque ele não vai falar só de homilética. Vocês já perceberam, homilética não é o primeiro passo, você tem que fazer exegese, hermenêutica para desaguar na homilética. E como o pastor falou, toda teologia, quem está estudando teologia sistemática, ele vai ter que fazer esse processo até desaguar na homilética. Então, tá aí, o pastor pega na sua mão e diz para você, como diz o irmão Marisete, vocês que lutem, né? Ele vai dar todos os passos, assim como os alunos que têm estudado no Fox, tem sido uma experiência incrível, visto a graça de Deus. Você ouviu os testemunhos, isso aqui, o nosso coração se alegra em Deus, né? Assim, meu pastor? Então, é uma alegria poder ter o senhor aqui comigo. Eu sei que nós estamos unindo forças e não medindo as forças. Pelo contrário, nós estamos no mesmo propósito, é ver Cristo sendo glorificado, pessoas sendo abençoadas. Eu agradeço, meu pastor. Se deixar aqui, eu e o senhor gosta de falar pouco, a gente vai ficar até Jesus voltar. Vai demorar a terminar aqui. Pessoal, se você quiser ouvir mais, vai lá no meu Instagram, tá lá uma live, ou então no Escola de Pregadores. Ele me deu a oportunidade, eu dando uma exposição lá também, né, sobre a importância da pregação. E tem uma live no meu Instagram, que é falando sobre o Kevin Van Hooser. Esse livro aqui, nós tivemos, né, pastor? Falamos... Tem boas visualizações, demos uma boa conversada. Então é isso, queremos agradecer a Deus, louvar por todos. Gediel está aí também, Varão, seja bem-vindo. Miriam Jacob também, que Deus abençoe vocês. São ovelhas, né, do pastor Gediel, que está aí. Marisélia Quiluto está rindo aí.
Eu acredito que o pessoal veio também do Escola de Pregadores. Deus abençoe vocês e todos os alunos Fox. Esse foi mais um fórum, o segundo fórum teológico sobre pregação. O nosso pastor Leonardo Félix teve a oportunidade. Aí a minha esposa está colocando aí. Tem assessoria aqui, viu, meu pastor? Aqui, assessoria aí. Mentoria Teológica Batos, que é a expressão que Paulo usa, profundidade. Do grego a palavra lá é batos. Então é isso. Aprendemos a mergulhar, usar ferramentas para mergulhar. E depois, quando a gente volta do mergulho, a gente quer contar. É assim, pastor? Exatamente. Quem já mergulhou ainda não tive essa oportunidade, eu digo literalmente, de ver os corais, de ver toda aquela beleza. Nós mergulhamos no texto sagrado. E quando a gente volta desses mergulhos, a gente quer contar para as pessoas. Então, chegue mais para a gente poder ter a alegria de, pela graça de Deus, capacitá-los e capacitá-los. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar, pastor. Amém. Mais algumas considerações? Não, só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria estar com vocês. Amém, meu pastor. Olha, ainda chegou aí, Marinalva Santana, cheguei também, Deus abençoe. Jadiel Duarte diz, isso mesmo, sou muito abençoado pela vida do meu pastor. Olha aí, que carinho, que Deus abençoe. Jadiel é o irmãozão do coração. É verdade. Ele está precisando de umas alegrias do Vasco, não pode dizer isso, não pode falar. Assim, nem tudo é perfeito, né? Abraço, meu irmão, saudade de você. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Semana que segue, pastor, tem aula amanhã? Dá aula amanhã? Amanhã é exegese. Amanhã eu estou com homilética. Amanhã a gente vai estudar homilética. Fazer uma análise nos métodos é até um risco pegar um método e o aluno pensar que só tem o método vai ser muito bom também. Deus lhe abençoe, abençoe os alunos aí. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua graça que nos alcançou e que também está conosco, nos capacitando. Tua graça, ela nos basta, Senhor. E todas as verdades e todas as direções que o seu Espírito, por meio da vida do pastor Leonardo, nos direcionou nessa noite, que possamos, ó Deus, colocar em prática para a tua glória, Pai. Que aqueles também que estarão vendo posteriormente este fórum, que possam também ser abençoados, abençoadas, assim como todos e todas foram nessa noite. Que o Senhor retribua o teu servo, segundo a tua justiça, faz abundar em graça, sabedoria, ó Pai, e amor na vida dele, para que aqueles que estão, ó Deus, aos seus cuidados, que o Senhor use ele com muita sabedoria do alto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a sua família, seus filhos, sua esposa, todos os seus projetos, que o teu nome seja exaltado sempre pela vida do teu servo, Senhor, para a tua glória. Abençoa os alunos da Escola de Pregadores, os alunos do Fox Instituto, Senhor. Todas as nossas famílias, nos dá uma noite de sono tranquilo e reparador, para a glória do teu nome, hoje e sempre, e todos dizem amém. Amém, amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Amém, Davidson. Tamo junto, viu? Nós nos falamos. Juntos, um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.